Bora, vai começar. Vamos seguindo aqui com o nosso programa Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo. Café Sossego é arábica, Café Sossego é especial demais. Café Sossego não tem conservante, você vai adicionar pouco açúcar ou nada de açúcar, porque é um café muito especial. Café Sossego com a gente aqui no programa. Bem, ô Júnior, ficou aqui agarrada uma pergunta para você que é exatamente a pergunta que... em cima da sua fala, existe uma interrogação aí nesse contrato da empresa que fez esse levantamento aí, a empresa que foi contratada pela prefeitura, que, aliás, eu já ouvi 9 milhões e 600, eu já ouvi 10 milhões e 600, eu já ouvi até 12 milhões. Qual foi o valor real desse contrato, Júnior? Então, vamos lá. Essa questão do valor do contrato é até interessante para a gente falar, porque está justamente no documento da abertura da SEI, do vereador Arinho. Vamos fazer só um retrocesso do que eu falei agora no bloco anterior. Eu falei que o Tribunal de Contas falou que não poderia reduzir em 100% o aumento, por conta do gasto que teve com a empresa. Então, aí, uma proposta que você falou aqui, que eu já tinha falado na audiência pública. Então, vamos colocar o valor simbólico de R$1, né? E aí eu falei o seguinte, em paralelo com isso, olha só, por que é importante. Juninho, se for abrir uma SEI, isso pode diminuir o IPTU? Não. Não necessariamente. Pode diminuir ou pode não diminuir. Sim. Por quê? São duas coisas diferentes e que andam em paralelo, andam juntas. Né? A nossa briga, audiência pública, comissão especial, que o Diogo é presidente lá do IPTU, tudo isso é para poder a gente tentar qual vai ser o melhor caminho para diminuir o IPTU ao máximo que não prejudique as pessoas. Tá, e por que agora você encampou a SEI que o vereador Ari colocou e está defendendo ela? Por quê? Uma coisa é a gente querer diminuir o IPTU das pessoas. Outra coisa é investigar um dinheiro público que foi mal gasto. Por que foi mal gasto? Parraro, se você tem uma empresa que recebe 10 milhões e 600 reais, inclusive algumas pessoas fizeram levantamentos de outros recadastramentos em outros municípios, em São Paulo, aqui do Espírito Santo, o valor gasto foi muito menor. Tem lugares que a cidade é maior, não chega nem a R$1 milhão o valor gasto, né? Lugar maior do que Cachoeiro. Então, tudo bem. Contratou uma empresa, 10 milhões e 600, contrataram 45 pessoas para poder trabalhar em Cachoeiro todo, contrataram um avião, ficaram aí 2 anos e o serviço não foi bem feito. Por quê? Porque as pessoas estão questionando, não há transparência. Todo mundo que questiona, quando eles vão ver de verdade, eles têm que voltar atrás, porque está errado. Então, assim, como é que eu gasto? Como é que eu pago do dinheiro público um serviço que eu vou ter que refazer depois? Não, esse serviço não foi bem feito. Isso na iniciativa privada, no mínimo, o dono não pagaria o serviço. Sim. No mínimo, ele não pagaria. Aqui, não. Aí, aqui, eles gastam esse dinheiro... se deu errado, a gente pede desculpa. Não, desculpa o caramba. Esse é o entendimento dos vereadores? Que as coisas elas caminham de maneira separadas? SEI investiga esse contrato de mais de... Eu vou falar 10 milhões aqui, porque eu não sei, eu já ouvi 10, 12, 11... eu vou explicar também isso. E 10 milhões de reais, vou colocar aqui, e aí é um negócio absurdo, é um valor, assim, difícil encontrar por que essa empresa cobrou 10 milhões e por que a prefeitura pagou 10 milhões de reais. Isso é uma coisa e o IPTU é outra. Os vereadores compreendem isso. Quando eu pergunto, porque eu vejo que, eu acho que até agora 3 pessoas assinaram lá a SEI, que é o Ari, o próprio presidente, você, que assinou, o Léo Camargo, o Diego Libar esteve aqui essa semana, é o presidente municipal do DEM, e disse que naquela manhã tinha conversado com o vereador Maitã, e a orientação do partido é para que o Maitã assine.
Bem, o Maitê, inclusive, ele até falou na sessão dessa terça-feira dessa recomendação do partido. Mas ele deixou bem claro, olha, o partido recomendou, mas manteve a minha liberdade, sim. a liberdade do parlamentar. Ele falou o seguinte, eu quero que vocês saibam que quando eu assinar, se eu assinar, vai ser por entendimento do vereador Maitã. Mas, então, por enquanto, o Maitã ainda não assinou de fato. E deve ser assim, né? Tem que ser assim. Tem que ser. Eu acredito o seguinte, o nosso sistema, né, todas as falhas dele, todas as críticas que eu tenho, mas ele é desse jeito. Então, quem é o mandatário do mandato do vereador não é o Juninho, é o partido PL. Né? Na estrutura do Brasil hoje, como é um cargo representativo, é o PL que é dono do meu partido. Então, eu devo, né, explicação ao PL. Sim, deve obedecer lá. E eu devo ouvir a diretoria do PL. Só que, graças a Deus, o PL lhe dá liberdade para todos os vereadores. Então, assim, tem eu, o Léo e o Marcelinho. Cada vereador tem liberdade para trabalhar da forma como quer. Tanto que você e o Léo assinaram, o Marcelinho... Marcelinho ainda não assinou. Não assinou. E nem por isso há represária do PL. Né? E em muitos outros momentos, eu e o Marcelinho estamos mais alinhados do que o Léo. E nem por isso há represária com o Léo e vice-versa. Então, assim, não há essa pressão. Mas eu estou pegando aqui, o Parraro, o projeto, a SEI do vereador Ari, para poder falar dessa questão dos 10 milhões e 600 mil reais. Né? Porque, realmente, todo mundo aí está questionando, está perguntando, 10 milhões, 11 milhões, e eu quero pegar aqui para poder mostrar sem erro para as pessoas, para poder mostrar que está bem fundamentado a SEI. Porque, infelizmente, não é um entendimento geral dos vereadores, né, de abertura de SEI. Por quê? Eu vejo que muitos vereadores ali estão arredios em abrir a SEI, porque acham que uma coisa pode anular a outra, e não anula. Sim, não, são duas coisas distintas. Alguns acham que se abrir a SEI, todo o trabalho que está fazendo para diminuir o IPTU pode empurrá-lo abaixo. Não são coisas que a gente vai trabalhar junto. Né? Quando você vai abrir a SEI e você vai instalar a SEI, você não coloca todos os vereadores nela, é uma parte dos vereadores. A outra parte você pode deixar na comissão. E a gente vai trabalhando concomitantemente. Inclusive é o seguinte, se a SEI apurar e encontrar que realmente foi superfaturado, que o trabalho não foi bem feito, que está tudo errado, os vereadores, essa empresa pode, inclusive, ter que devolver dinheiro. Isso. Não é isso? E aí que tá. E aí, inclusive, devolvendo dinheiro, anula, inclusive, o contrato da prefeitura com a empresa e anula a cobrança. Esse aumento absurdo. É aí que tá que eu estou querendo chegar, Parraro. Já que não pode anular todo, então vamos colocar o valor módico de R$1 e vamos investigar. Se houve fraude, né, na contratação e na adesão de ata lá de Cariacica, e aí, olha só, eu falei que nós aderimos uma ata, né? Só que 6 meses antes disso, você teve um processo de licitação da mesma empresa aqui. Olha só que coisa. E aí, é isso que está. O vereador... Antes dessa adesão da ata... 6 meses antes, o dono da mesma empresa SQL tinha uma empresa chamada, tá aqui, ó, BP Tecnologia e Informação. Fez um processo, estava participando de um processo de licitação aqui na Prefeitura de Cachoeiro com um valor de 8 milhões e 600 mil reais. Por algum motivo, eles cancelaram a contratação. A empresa recuou. A licitação. A empresa recuou na licitação. 6 meses depois... Tinha outras empresas participando ou não? Você sabe nessa licitação? No processo tinha. 6 meses depois, o mesmo dono abre uma outra empresa, chamada SQL, e abre o processo para poder contratar no valor de 9 milhões e 2 mil reais. 6 meses depois, 600 mil reais a mais para poder contratar a mesma empresa. Aí eu te pergunto, será que não há estranheza nesse fato? Não, no mínimo tem estranheza. No mínimo é estranho. No mínimo precisa ser pesquisado. Sim. Aí você fala, bom, então não foi 9 milhões que gastou? Não. Porque tiveram outros tantos aditivos
que até o momento que nós havíamos pesquisado eram 10.600.000. Hoje já está em 11.100.000 reais. Caramba, rapaz. Então, realmente, isso assim, tem que ser investigado. Não tem... o que as pessoas precisam entender, Parraro, é que a SEI ela não é para derrubar o prefeito. Né? Estão fazendo um terrorismo, né? Talvez algumas pessoas da ala do governo, né? Estão fazendo um terrorismo com os vereadores, dizendo que não, estão querendo abrir a SEI porque são as pessoas que perderam a eleição. Né? Inclusive, teve vereador lá que falou isso, né? Que falou que quem está fazendo isso é porque perdeu a eleição, queria estar no nosso lugar. Ué, gente, mas né? Fazendo terrorismo. Assim, né? Aí eu falo, gente, vamos então ser justo. Vocês leram o documento da SEI? Infelizmente, muitos vereadores não leram o documento da SEI. Vocês leram o contrato? Os vereadores não leram o contrato. Então, assim, muita desinformação por parte dos vereadores que não estão entendendo o porquê de se abrir uma SEI. Ou não querem entender, desculpa. Ou não querem entender. Aí você pega, por exemplo, o Toninho Carlos, que acusa os vereadores de estar se vendendo ao prefeito, e eu não quero acreditar. Mas a forma como alguns vereadores estão se comportando, a população em geral está acreditando. Né? Infelizmente, muitos vereadores ali não têm cargo, não tem nada na prefeitura, mas está se valendo pela desinformação. Segura só um pouquinho, Juninho, nós já vamos voltar conversando sobre esse assunto, falando da SEI na Câmara Municipal. Nós vamos, até agora, 3 vereadores assinaram. Eu acho que esse debate ele precisa ser realmente debatido com a sociedade precisa, as pessoas precisam conhecer a fundo o que é isso, até para ir aprendendo também, compreendendo como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Breve intervalo comercial e voltamos já já. Segura aí. Vamos seguindo com o nosso programa. Hospital Evangélico de Cachoeiro, uma completa estrutura hospitalar oferecendo os melhores serviços a toda a população. Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida. 35266166. Hospital Evangélico de Cachoeiro. Hoje, conversando aqui na Rádio Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Também conversando aqui para a Rede Brasil de Televisão com o vereador Júnior Corrêa, falando da instalação da SEI para apurar esse contrato da Prefeitura de Cachoeiro com a empresa que fez o levantamento para o aumento do IPTU em Cachoeiro. Bem, Júnior já falou aqui que a SEI nada tem a ver com o valor do IPTU, com desconto, se vai zerar, se vai ser 80%, se vai ser 90%, se não vai ser nada. A SEI nada tem a ver com isso. Os vereadores sofrem pressão dos seus eleitorados por conta disso ou não, Júnior? Sofre. Eu tenho visto muito isso na Câmara. Eu chego lá, tem algum vereador que está falando, fulano me ligou, ontem eu recebi 10, 20 ligações. Eu saio de casa, as pessoas me assediam na rua. Então está tendo muito isso. Que bom, né? Que bom que isso está acontecendo. Que bom que isso está acontecendo. Isso mostra que a população está amadurecendo. A passos lentos, de pouquinho em pouquinho, mas está amadurecendo politicamente. A população está entendendo que não basta só votar no dia da eleição e depois deixar lá 4 anos que vai resolver. Não vai resolver. Se a população não ficar em cima, né, os seus representantes não vão representar bem. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, o vereador, o deputado, ele é como aquele advogado que você dá uma procuração na mão dele. Se você não disser o que você quer, ele não vai, ele vai fazer o que ele quer. Você tem que dizer, eu estou te dando uma procuração, mas eu quero que você faça isso e aquilo. Sim. Ou, na pior das hipóteses, eu não sei o que fazer nessa situação. Você fique livre, aí tudo bem. Então, quando a população ela quer alguma coisa do seu representante, ela tem que dizer, ela tem que correr atrás. E o representante ele tem que entender que esse é o papel dele, é ouvir os anseios da população. Né? Não é ficar com medo de ouvir, não é sofrer demais pela pressão popular. Não, a pressão popular ela é necessária na democracia. Entender que o papel do vereador é esse, aliás. Esse é o papel do vereador, se necessário criar SEI, apurar, investigar. Quando se fala assim, o vereador, o papel dele é criar leis, o papel dele é investigar
o executivo. Nós estamos falando disso. É disso que estamos falando. Inclusive, prerrogativa do vereador. Inclusive, eu estava até conversando com um advogado e ele falou assim, olha, hoje, né, a função de legislar das câmaras, tanto Câmara Municipal, Câmara Federal, Assembleia, é tão restrito por conta da Constituição de 88, que hoje em dia é assim, quando a Constituição, hoje o vereador ele não pode, por exemplo, criar competência ao Executivo. Isso é inconstitucional. Nós não podemos dar renúncia de receita. É competência do Executivo. É inconstitucional. Então, muitas coisas que as pessoas pedem que o vereador faça é inconstitucional no nosso país. O vereador não pode, por exemplo, propor uma lei que vai gerar custo. Quer ver uma coisa simples que as pessoas falam muito? Na campanha as pessoas falam muito disso. Você podia criar um projetinho para poder ter futebol nos bairros. Não posso. Não posso. Isso é discricionário do prefeito. Sim, porque tem que contratar, tem que comprar bola, comprar rede, tem que contratar tem os professor. Custos e a prefeitura que tem que ver se ela tem dinheiro ou não. Então o vereador não pode. Coisas simples, pequenas. Sim. Um projetinho para, sei lá, para doar remédio para a família. Não pode. Né? Isso é discricionário da prefeitura. Sim. Então, assim, então qual é o nosso papel? Aí esse advogado estava falando. Inclusive, eu acho que deveria mudar o nome desse poder. Poder executivo, ao invés de legislativo, poder fiscalizador. Porque a nossa maior função de vereador, de deputado e senador é fiscalizar. E que isso tem uma importância que a gente precisa entender. Isso é muito importante. É disso que nós estamos falando aqui. Todas as investigações podem não ter derrubado o mandatário do poder, mas alguém caiu. Em todas as investigações, alguém caiu. Olha, por exemplo, a investigação dos grileiros lá da Amazônia. Caiu o ministro do Meio Ambiente. Né? Olha a investigação, por exemplo, de interferência na Polícia Federal. Fez cair o ministro da Justiça, fez cair superintendente de onde. Então, toda investigação, alguém cai. Sim. Juninho, você quer que o prefeito caia? Não. Muito pelo contrário. Eu quero que no final do relatório da comissão fale não teve irregularidade nenhuma. Exatamente. Porque pelo menos o nosso dinheiro foi bem gasto. Exatamente. Agora, mas quem precisa dessa resposta é a população que paga a conta e quem dá essa resposta hoje é a Câmara Municipal de Cachoeira. Câmara Municipal. E nós não podemos nos furtar dessa missão. Né? Eu vejo que alguns vereadores estão com medo porque podem achar que abrir uma SEI vai derrubar o prefeito, mas eu já até deixo claro para a população e para os vereadores. Uma SEI não é um processo de impeachment, é diferente. Processo de impeachment é outra coisa. É outra Talvez história. Pode ser um segundo passo, pode, mas pode não existir. Pode não existir. A quantidade de SEI que nós já tivemos e nem por isso terminou em processo de impeachment, é a maioria. Né? Acho que só teve um processo de impeachment nos últimos anos contra o Castelloni, que nem foi para frente. Sim, o que precisa entender, o vereador precisa entender, a população, é o seguinte: a SEI, se apurar se teve realmente irregularidade, superfaturamento, se alguém roubou, se alguém botou esse dinheiro no bolso, esse alguém tem que pagar. Tem que pagar. Porque dinheiro público é sagrado, é para investir em escola, é para investir em saúde, em saneamento, investir em benefício da população. Então, independente que seja prefeito, seja quem for, secretário, a empresa, quem for, quem comete irregularidade com dinheiro público tem que pagar mesmo. Tem. E aí, esses 11 milhões aqui que nós estamos discutindo de gasto, são os 11 milhões que saíram do bolso do seu IPTU. Sim. Aí o seu IPTU hoje aumenta por conta desses 11 milhões. Então, pera lá. Vamos investigar essa empresa. Se tem alguma coisa errada, restitui. E aí você não precisa pagar do seu bolso, porque a prefeitura passa a ter caixa. Né? No mínimo, a prefeitura vai ter caixa. Então, assim, nós, vereadores, não podemos nos furtar do nosso trabalho, que é representar, que é o que a gente já está fazendo para poder diminuir o IPTU, mas fiscalizar, que é com abertura de SEI, que é com pedido de informação. Né? Faça uma avaliação dos vereadores. Veja quantos requerimentos de informação os vereadores pedem. Né? Porque um dos nossos maiores papéis é investigar. É como que a gente investiga pedindo informação à prefeitura. Vereador que só faz indicação de obra, indicação de rua, é bom? É porque a comunidade precisa ser atendida.
mas precisa fazer requerimento de informação. Você precisa ter informação para investigar. Mas vamos investigar o quê? Não tem um fato determinado. Não tem. 11 milhões gastos por uma empresa que fez um serviço mal feito. Contratou 45 pessoas que não entrou na casa de ninguém, contratou um avião que ninguém viu passando. Um recadastramento que tem terreno que as pessoas falam, aumentaram o tamanho do meu terreno. Eu tenho 100 metros quadrados aqui de lote, a pessoa me deu 200 metros quadrados, 150. Então, tipo assim, não vou investigar porque não tem, sei lá, uma foto desviando dinheiro. Não, isso daí já é o crime mesmo. Daí você bota no Ministério Público. O que nós estamos... as dúvidas que nós temos, tudo isso é fato para ser investigado. Né? Um fato determinado, 11 milhões, que foram gastos no recadastramento que aumentou o IPTU. Outro fato determinado, falou que passou um avião para poder fazer o recadastramento. Cadê esse avião? Tudo isso a gente pode investigar. Só que nós não podemos nos furtar. E eu falo, eu gostaria muito que no final dessa SEI a gente pudesse colocar no relatório que não teve irregularidade. Sim. Tomara que não tenha. Mas se tiver, a gente precisa investigar para saber. Ok. Bem, de qualquer forma, é o seguinte, até agora 3 vereadores só assinaram a SEI. Precisa chegar a 7. Precisa chegar a 7. Faltam 4. Faltam 4. E aí, como é que é o ambiente lá na Câmara? Para isso. Porque eu imagino que o prefeito, grupo do prefeito deve ligar e pedir, não assina não, fulano. Eu imagino. Para mim nunca me ligaram. Isso faz parte do jogo político. Né? E aí também, é papel do executivo também. O executivo ele vai se movimentar para poder não abrir. Isso é natural. E, sinceramente, qualquer governo que fosse iria fazer isso. Né? Sim, qualquer prefeito que fosse faria isso, porque nenhum prefeito gosta de ser investigado. E ninguém quer. Às vezes o cara pode até não ter culpa, mas é para poder evitar o desgaste dele. Então, assim, eu nunca recebi ligação. Eu acho que o meu posicionamento muito firme impede eles de me procurarem, mas eu não sei. Mas o clima é o seguinte, por conta da desinformação que muitos trazem, achando que a SEI é um processo de impeachment, eu vejo que muitos vereadores estão arredios por conta disso. Vêm de um lado da população sofrendo e querendo ajudar, mas vêm de outro, acham que de outro lado é uso político. Não é uso político. Nós somos vereadores, nós somos políticos. Ou a gente assume que nós somos políticos e age como político, ou não tem como. Bacana mesmo seria se o prefeito Vitor chegasse na Câmara, chamasse todos os vereadores aqui. Pode fazer, senhor. E conta com a minha colaboração. O Vitor mostraria que ele não tem culpa no cartório se ele mandasse a bancada dele assinar, se ele mandasse todos os vereadores que estão do lado dele assinar. Aí ele mostraria que ele não tem problema. Convida a imprensa, na frente da imprensa, aqui, os vereadores estão todos autorizados a fazer isso aqui. Pode investigar porque não tem irregularidade. Isso seria o ideal. Isso seria o ideal. Né? Seria o ideal. Bem, para a Rede Brasil, nós estamos fechando o nosso programa aqui, tá? Mas para as emissoras de rádio, nós vamos continuar nossa conversa aqui, tá bom? Obrigado. Turma, breve intervalo comercial e voltamos já, hein? Segura aí.